episódio 8 da série Mulheres de Quarto. A história de hoje ela começa com uma escassez. E Marcos, no capítulo 8, ele escreveu o seguinte, que certa vez Jesus estava reunido ali com uma grande multidão. Uma grande multidão o ouvia. Aliás, Jesus estava sempre cercado por uma grande multidão querendo ouvi-lo, né? Alguns por curiosidade, outros por algum tipo de interesse, outros só para comer mesmo. Outros estavam mais bem intencionados, mas aqui no capítulo 8 de Marcos fala que o povo ficou 3 dias ouvindo Jesus no deserto, sem comida. Esqueceram até de comer. E ali Jesus chamou os discípulos e falou: olha, eu tenho compaixão dessa gente, porque já estão aqui 3 dias e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa dessa forma, eles vão cair de fraqueza pelo caminho. Alguns deles vieram de longe para me ouvir. Precisamos resolver esse problema. E os discípulos respondem: mas onde vamos achar comida suficiente para essa multidão de gente? E aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Temos 7 pães. Então o Senhor ordenou que a multidão se assentasse. Obviamente no chão, né? Eles estavam no deserto. E o Senhor então tomou aqueles 7 pães, deu graças, abençoou, orou a Deus, agradeceu. Partiu aqueles 7 pães em pedaços e entregou aos seus discípulos. E eles começaram a servir o povo. E a Bíblia conta que também acharam uns peixinhos. E de igual modo o Senhor Jesus deu graças, abençoou, orou naquela comida e mandou que os discípulos distribuíssem. Um detalhe interessante nessa história é que aqui no versículo 8 do capítulo 8 de Marcos, diz que a multidão comeu até fartar-se, até ficar todo mundo realmente satisfeito, cheio, com a barriga cheia. E ainda sobraram 7 cestos cheios. De apenas 7 pães, através de uma oração, o Senhor abençoou aquela comida e sobrou 7 cestos cheios. Mas a história não para por aí. Vieram os fariseus então. Logo depois que isso aconteceu, vieram os fariseus ali e acabou que Jesus se indispôs com eles. Se você olhar aí na sua Bíblia no capítulo 8 de Marcos, no verso 11, você vai ver um trecho dessa indisposição. E depois desse episódio, o Senhor Jesus, então, ele voltou para o barco e os deixou, atravessando para o outro lado do lago. E algo interessante acontece quando Jesus e seus discípulos entram num barco. Porque a Bíblia conta que os discípulos se esqueceram de levar pães quando saíram do meio da multidão. E eles perceberam que só tinha um pão no barco. Normalmente quando a gente vai viajar, a gente leva uma lancheira com algum lanche, alguns petiscos, algumas coisas pra gente comer no caminho, né? Até chegar no destino. Os aviões oferecem ali um lanchinho. Alguns ônibus, né, também o fazem. E quando a gente viaja de carro, enfim, é bom a gente comer alguma coisa na viagem. Mas aqui, quando eles olharam para dentro do barco, tinha apenas um pão e 13 homens. Jesus mais 12, né? A gente sabe que o homem come muito. Esse um pão não ia dar nem pro começo. E ali eles começaram a falar entre si.
Tem um pão só, e agora? O que a gente vai comer? Como que nós vamos fazer a travessia? Como que nós vamos viajar com esse um pão só? E aí Jesus, ouvindo aqueles burburinhos, Jesus os advertiu: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos olham um para a cara do outro e falam: Jesus jogou indiretinha para nós. Jesus mandou indiretinha aí, ó, porque nós esquecemos de trazer pão. Só que, querido, o Senhor Jesus não trabalha com indiretinha. Quando nós temos um problema, quando nós estamos diante de algum problema, o Senhor não vai mandar indiretinha para nós. E naquela ocasião, o Senhor Jesus não mandou indiretinha para os discípulos. O Senhor estava falando do fermento dos fariseus, as palavras dos fariseus que podiam entrar no coração deles e contaminá-los. Lembra? Eles tinham acabado de sair de uma indisposição com os fariseus. E aí, eles não entenderam nada, né? Parece que andavam, caminhavam com Jesus e ainda não entendia. Parece que Jesus, por mais simples que ele falava, por mais que a linguagem de Jesus fosse simples, na cabeça dos discípulos era tudo códigos. É por isso que muitas vezes o Senhor Jesus falou através de parábolas, histórias, porque histórias geram conexão e eles poderiam entender de uma maneira mais facilitada. Até porque os discípulos eram homens sem instrução ali, muito sem estudo, né? Pescadores que estavam acostumados com a vida rústica e bruta do alto mar. Então, Jesus perguntou para eles: olha, vocês estão preocupados com esse pãozinho aí? Tem um pãozinho só para todo mundo? E eles: Na primeira multiplicação, quando estávamos lá no meio da multidão, que eu multipliquei o pão, sobrou quantos cestos cheios de pão? E eles falaram: sobraram 12. E nessa multiplicação que acabou de acontecer, que nós acabamos de sair de lá do deserto, quantos cestos cheios de pão que sobrou? E eles falaram: 7. E aí Jesus falou: e aí? Vocês ainda não entenderam? E a história termina assim. A história termina com uma pergunta de Jesus: será que vocês ainda não entenderam? Queridos, enquanto os olhos dos discípulos estavam voltados para aquele único pãozinho, para aquele único problema ali dentro do barco, eles estavam perdendo coisas grandiosas. E é isso que o inimigo, nosso grande adversário, que alguns chamam de diabo, Satanás, o seu grande adversário, ele quer exatamente isso, porque enquanto os seus olhos estão voltados para esse pequeno pãozinho dentro do barco da vida, enquanto você está preocupado com essas pequenas coisas, você está perdendo bênçãos grandiosas, você está perdendo coisas maiores. Os discípulos estavam ali preocupados com um pãozinho que não tinha como dar atenção para a presença gloriosa de Jesus dentro do barco. Não estava sobrando tempo para eles prestarem atenção na viagem, contemplarem ali as paisagens, desfrutar a viagem, aproveitar a travessia. Eles estavam ali dentro daquele barco com o Senhor que multiplicou pães 2 vezes e tinha sobrado cestos cheios de pães, mas eles estavam presos naquele pãozinho. É isso que acontece todos os dias quando nós olhamos para dentro do barco da nossa vida e focamos naquilo que não está dando certo, naquilo que está dando errado, naquilo que não está acontecendo do jeito que eu quero. E talvez eu olhe para o meu casamento hoje, eu só vejo os defeitos do meu cônjuge, só vejo as coisas erradas que ele faz. E isso faz com que eu perca de vista a contemplação das coisas boas, das coisas maiores e melhores. Quando eu olho para os meus filhos, eu só vejo o dia que eles estão desobedientes. Eu só vejo o dia que está difícil a criação. Eu só consigo enxergar o peso da maternidade. E assim eu vou perdendo de vista as bênçãos do caminho.
Quando eu olho para o meu trabalho, eu só vejo o esforço, as horas que eu passo ali me dedicando, e talvez eu esqueço das partes boas que esse trabalho me proporciona. E enquanto eu estou focado nessas coisas pequenas, Satanás, nosso grande inimigo, nosso grande adversário, ele tem feito com que a gente viva uma vida de descontentamento. Porque focar nos pequenos problemas faz com que as coisas boas elas percam o sentido. Fazem com que as coisas boas elas se tornem até irrelevantes. Quando na verdade deveria ser o contrário. Os discípulos naquela ocasião, eles se esqueceram de levar suprimento para a viagem. Como é que ia viajar com fome? Eu não sei quanto tempo ia durar aquela travessia, a Bíblia não fala, mas o Senhor já tinha liberado ali uma palavra, que eles iam atravessar para o outro lado. A travessia ia acontecer com pão, sem pão, com um pão, com 12 pão, com um cesto inteiro de pão, não interessa. Quando o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida, não interessa se tem pão, se não tem pão e quantos pães tem dentro do meu barco. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, vai acontecer. Eu não posso focar no pãozinho e esquecer do Deus que multiplica o pãozinho. Satanás está muito interessado em que esse cenário de escassez ele permaneça na nossa vida. Porque se não tem pãozinho suficiente também na minha vida. E agora, entenda. Na esfera espiritual, quando eu deixo a escassez entrar na minha vida, eu não tenho força para continuar, para seguir viagem. Vai faltar combustível para eu chegar do outro lado. Quando Deus falar, atravessa, eu não vou dar conta porque eu não vou ter energia. Eu não me preparei. Talvez você está aí no porto esperando Deus dar uma palavra de ordem. Vá, ande, caminhe, compra, é hora de comprar. É hora de romper, vá, faça. Mas pior que estar numa condição de espera há muito tempo, você que tem orado há 10, 15, 20 anos por algum propósito específico, pior que esperar, pior que a condição de espera, é o Senhor liberar uma palavra de ordem e você não estar preparado, você não ter suprimento dentro do barco. O adversário, nosso adversário, ele quer que a gente se canse pelo caminho. É por isso que ele quer que a gente fique preso nessas coisinhas pequenas. Fulano fez fofoca de mim e aí eu fico doída e eu quero parar. Fulano falou mal do meu trabalho. Fulano não gosta de mim. Aquela pessoa na igreja não vai com a minha cara. Aquela pessoa no serviço é uma pedra no meu caminho. Faz tudo para me prejudicar. Eu não tenho apoio dentro de casa. Eu não tenho apoio no ministério. Ninguém me ajuda. Ninguém me ama. Ninguém vê minha dor. Ninguém vê minhas necessidades. Ninguém me nota. Ninguém me enxerga. E a gente vai se agarrando nessas coisinhas. E Satanás aproveita disso para que a gente perca bênçãos maiores e mais grandiosas de Deus. Enquanto nós estamos focados nessas pequenas coisas, nessas pequenas pessoas, nesses pequenos obstáculos, que na história de hoje vem muito bem representado por um simples pãozinho. A nossa atenção está concentrada em algo que é irrelevante para Deus. Eu não posso colocar tudo a perder na minha vida por causa desses pãezinhos. Eu tenho que confiar, eu tenho que crer no Deus que multiplica o pãozinho. Para qualquer pessoa, um barco é só um meio de transporte. Mas para Jesus, o barco era um ambiente de realizar milagres, porque muitas experiências os discípulos viveram com Jesus ali dentro. O barco era um ambiente de milagre. E o Senhor Jesus já tinha provado para eles que poderia fazer inúmeros milagres. Ele poderia fazer mais um ali. E quando Jesus olha para esses discípulos, fala: olha,
Vocês não estão lembrando de quantas coisas eu já fiz até agora? Acaso esse pãozinho é grande demais para mim? E a pergunta que o Senhor faz para você nesse momento é: você acha que esse problema, ele é grande demais para Deus? Você acha que esse vício é algo grande demais para Deus? Você acha que essa dificuldade que você está enfrentando no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, nos seus negócios, nos seus estudos, você acha que isso é grande demais para Deus? Esse problema na sua saúde, você acha que é grande demais para Deus? Você acha que essa fase difícil do deserto, a Bíblia conta aqui que eles estavam ali no deserto há 3 dias escutando Jesus falar. E aí o Senhor sente compaixão dessa gente, porque eles não olharam o calor, eles não olharam o frio do deserto, eles estavam lá. E o interessante é que as pessoas não pediram comida para Jesus. Ninguém pediu nada. O Senhor olhou para eles e sentiu compaixão. É assim que a minha Bíblia diz. E o Senhor olha para você e vê você nesse deserto hoje. O Senhor também sente compaixão. Mas você não pode focar no pãozinho. Porque a sua esperança, a sua atenção, o centro da sua atenção tem que ser Jesus. Você não pode resumir a sua vida nessas pequenas coisas, porque vão te roubar a alegria de viver, vão te roubar a esperança, vão fazer você acreditar que a sua vida é ruim e que a vida do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão de igreja, do seu colega, a vida de todo mundo é melhor que a sua. Tudo dá certo para os outros e nada dá certo para você. Querido, você já parou para pensar? Às vezes a gente olha para a nossa condição e a gente fala: nossa, tanta gente tem inveja de mim. Tanta gente queria e eu não tenho nada. Eu olho para minha casa, uma casa simples. Eu olho para minha vida, uma vida simples. Não tem luxo, não tem coisas grandiosas, mas várias pessoas olham para mim, olham para você e falam: eu queria o que ela tem. Mas o que ela tem? Ela tem alegria, ela tem contentamento, ela tem o brilho no olho, ela tem a presença de Jesus dentro do barco. Ela tem Jesus dentro do barco. Não precisa de mais nada quando você tem Jesus dentro do barco, nem mesmo de pão. Porque quem estava feliz com a presença de Jesus ficou 3 dias no deserto sem comer, só ouvindo. Não estava preocupado com comida. Estava satisfeito só por ter Jesus ali naquele momento. Estava satisfeito só por ouvir Jesus naquele momento. E agora os discípulos dentro do barco preocupados com um pãozinho. Por que será que essas coisas roubam a nossa atenção? Roubam a nossa preocupação? Por que o nosso coração fica ansioso? Por que será que você perde o sono diante das dificuldades? É uma grande arma de Satanás. Quando a nossa atenção ela está voltada para as pequenas coisas e não para Cristo. Porque aí eu vou perder muitas coisas pelo caminho. A nossa vida aqui na terra, ela é uma grande viagem. É uma travessia. A nossa vida é comparada a esse barco. E se Jesus estiver dentro dele, basta. Vai acontecer a travessia. Nós vamos chegar onde Jesus quer que a gente chegue. Mas o pãozinho não pode roubar a cena. Às vezes a gente olha para os nossos resultados ruins, para os nossos fracassos, para as coisas que estão dando errado. E a gente acha que a nossa vida se resume a isso. Um dia difícil, uma nota difícil na escola, um dia difícil no trabalho, um dia difícil no relacionamento, no casamento, um dia difícil na criação dos filhos, um dia que os filhos levantam mais desobediente da cama e parece que tira o dia para testar a fé da gente, a paciência da gente.
E a gente vai se resumindo a nossa vida nessas pequenas coisas. E a gente se torna pessoas amargas, ingratas, insatisfeitas. E aí quem está de fora olha para o nosso barco e fala: uau, como eu queria um barco igual o dela. Mas a diferença é Jesus. Sabe o que aconteceu aqui? No verso 19 e 20 do capítulo 8 de Marcos. Os discípulos ali afobados, preocupados que tinham um pão para 13 pessoas comer. E Jesus fala: a primeira multiplicação eu multipliquei, sobrou quantos cestos? 12. A segunda multiplicação tinha 7 pãezinhos que vocês arrumaram entre si. Eu orei, multiplicou e sobrou quantos cestos? 7. Com Jesus é abundância. Com Jesus é abundância. Ainda que você olhe para dentro da sua casa, dentro do seu barco, dentro da sua vida, dentro do seu ministério, dentro do seu coração, dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, dentro do seu relacionamento, e você só enxerga um pãozinho, um único motivozinho. Jesus vê além, porque desse único pãozinho Ele pode multiplicar para sobrar 7 cestos cheios de pão. É esse Deus que eu conheço. É esse Deus que eu conheço. É esse Deus que eu vivo, que eu prego. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Porque nós não podemos perder Jesus de vista. A travessia está acontecendo cada dia da nossa vida. É um trecho da estrada que a gente percorre. É um trecho da travessia. Mas nós vamos chegar. A Bíblia fala que Jesus está muito perto de voltar. Nós estamos aqui nos tempos finais da terra. E a Bíblia também fala que a terra ela está em trevas. Eu não posso ser uma pessoa descontrolada como os meus amigos são descontrolados. Eu não posso ser uma pessoa que perde a cabeça, o juízo e faz bobagem como os meus amigos fazem. Eu não posso ser como as pessoas desse mundo são. Porque o meu alvo ele tem que ser Cristo. O meu alvo tem que ser atravessar e encontrar do outro lado. É o que está me esperando do outro lado. Jesus é o maior interessado em que você passe de fase, em que você mude de nível, em que você larga para lá esse pãozinho e continua vivendo sua vida. Jesus é o maior interessado que esse resultado ruim saia do seu barco. Talvez você olhe para essas coisas hoje que são frutos de escolhas que você fez lá no passado. Mas Jesus precisa que esse pãozinho, essa vergonha, esse resultado ruim, que isso saia do seu barco hoje. Porque esse resultado ruim, ele fica gritando o tempo todo, esfregando na sua cara que sua vida se resume nisso, quando na verdade não é. Não é. Cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado com as pessoas que você pede conselho, opinião. Cuidado com as pessoas que você desabafa. Porque se essas pessoas não têm o direcionamento de Deus, se essas pessoas não caminham com o Espírito Santo, elas vão acabar afundando o seu barco. E quando você levar os problemas da sua casa para essas pessoas, elas vão falar: realmente sua vida é ruim mesmo. Realmente esse homem não presta não. Realmente essa mulher que você tá não presta não, separa. Realmente esses meninos, seu é desobediente mesmo. Põe eles na escola o dia inteiro, deixa eles lá. Vai viver sua vida, vai pro salão, deixa eles lá na escola o dia inteiro, vai descansar sua cabeça. Não, realmente esse problema da igreja tá difícil. Larga tudo, para de ir nessa igreja. Abandona, assiste o culto em casa. Não vai mais não, você não precisa ir pra igreja pra você encontrar com Jesus, não. Ah, realmente, sua mãe e seu pai tá enchendo seu saco. Pica o pé, sai da casa deles, vai morar com seu namorado.
Sua mãe é chata, pica o pé nela, aluga um apartamento, vai morar com suas amigas, vai fazer festa lá. Cuidado com os conselhos que vocês têm ouvido. Porque Satanás só precisa de uma brechinha no seu barco, um único pãozinho no seu barco, para ele fazer um regaço com sua vida. Te destruir, te quebrar toda, te deixar ralada, toda lascada. E depois quando você estiver lá embaixo no pó, ele vai zombar da sua cara. Muitas vezes as pessoas que te aconselharam durante a travessia vão olhar para você e vão zombar da sua cara. Vão rir da condição que você chegou. Ao invés de focar no pãozinho, foca no Senhor. Porque Ele sim tem condição de multiplicar, de tirar seus olhos dessas pequenas coisas, para que você consiga enxergar com olhos espirituais, para que você consiga ter visão espiritual, para que você consiga olhar de cima essa situação que você está vivendo hoje. Jesus é o maior interessado. Jesus começou a relatar os milagres acontecidos anteriormente. Era para fortalecer a fé dos discípulos. Jesus poderia ter falado ali com palavras claras para eles. Olha, não preocupa com esse único pãozinho que nós temos no barco. Eu posso orar. Ele pode multiplicar e nós 12 aqui, nós 13, né? Jesus e mais 12. A gente pode comer com abundância. Jesus poderia ter falado isso, mas não. Jesus falou para eles, olha o que eu fiz no passado. Olha o que eu fiz no passado. Quantas vezes você passou lutas e problemas e aflições e você achou que você não ia dar conta, que você não ia conseguir atravessar aquela fase. E olha você aí. Quantas vezes você achou que aquele problema era tão grande que a ponto de te matar, de acabar com sua vida, de perder sua esperança? Olha você aí. O mesmo Deus que fez coisas no passado grandiosas na Bíblia, o mesmo Deus que fez coisas grandiosas na vida de outras pessoas, de outras famílias, é o Deus que está disposto a fazer na minha vida hoje, na sua vida hoje. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Recebe em nome de Jesus, sabe por quê? Porque quando eu acredito verdadeiramente que o Filho de Deus está no barco comigo, não é qualquer coisa mais que me abala. Não é qualquer coisa mais que rouba minha atenção. Não é qualquer coisa mais que rouba o meu coração. E a pergunta que eu faço para você é: onde está o seu coração hoje? Onde está a sua atenção hoje? E independente do lugar que você esteja olhando, independente de onde esteja canalizada a sua energia, se é na reclamação, se é na murmuração, se é no problema em si, se é na falta de esperança, se é na falta de alegria, olha para Jesus, olha só para Jesus. É só Ele que pode realizar um milagre na sua vida. As suas amigas não podem, seus amigos não podem, a sua família não pode, ninguém pode, é só Jesus. Nós vamos orar. E eu quero que você fique em paz a partir dessa palavra que foi liberada hoje. Porque o Senhor Jesus quer fazer coisas maiores na nossa vida. Eu quero orar por você agora. Para que o Senhor Jesus entre em providência. Entre com provisão, com providência, entre com recurso. E desvie o seu olhar daquilo que te aflige. Traga paz para o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estar reunindo a minha fé com a fé dos meus irmãos, repartindo e compartilhando desse pão, esse pão que traz vida, esse pão que transforma, esse pão que muda os nossos corações, esse pão que traz esperança. Ó Senhor, tira os nossos olhos dos aspectos desfavoráveis da nossa vida. Tira, Senhor, a nossa concentração e o nosso foco das pequenas coisas, porque com isso nós temos perdido coisas grandiosas vindas do céu para nós. Nos ajuda a entender que o Senhor está no nosso barco. Nos ajude a entender, Senhor, que a Tua presença é mais que suficiente na nossa vida.
Nos ajuda a aceitar, Deus, a tua intervenção, a tua ajuda nesses dias difíceis. A terra está em trevas, mas nós queremos ser luz, nós queremos andar na luz. O Senhor está tão perto de voltar, meu Deus. Não nos deixa perder o Senhor de vista. Não deixa os nossos olhos ficar agarrados nesses problemas, nessas pequenas coisas do dia a dia. Nós queremos olhar firmemente para o Senhor e caminhar olhando para o Senhor. Fazer a nossa travessia com o Senhor dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, dentro das nossas casas, dentro dos nossos ministérios, dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas maternidades, dentro dos nossos empregos, dos nossos trabalhos, dos nossos negócios. Tu és bom, Deus. E que a tua bondade nos alcance hoje, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.